Dentro daquilo que era, digamos, a necessidade imediata de resolver a situação da Alemanha nazista pós-guerra, estava o processo de desnazificação, que era um processo, digamos assim, entre aspas, de descontaminação mental de uma sociedade alemã e de uma sociedade europeia muito permeada e muito atingida pela expansão dessa doutrina e dessa propaganda. A desnazificação, num primeiro momento, ela visava principalmente identificar todos aqueles indivíduos que tinham tido alguma responsabilidade na estruturação do nazismo como regime de terror e de cooptação e, de alguma forma, retirá-los do meio, a partir daí, então, democrático. Essa tarefa se mostrou muito difícil de ser levada a cabo, na medida em que, enfim, os juízes que representavam os países vencedores se deram conta que, em realidade, a maior parte da população alemã tinha passado por esse processo. Então, era impossível imaginar alguém com menos de 30 anos na Alemanha, quando termina a guerra, que não tivesse sido aluno de escola ou da própria universidade da Alemanha nazista. Portanto, processo de doutrinamento já bastante aprofundado. Então, nós tivemos um processo de desnazificação que ficou muito superficial, né? Ou seja, foi feito de uma forma muito simples, puniu algumas lideranças militares e políticas mais evidentes do regime, mas praticamente poupou segundo e terceiro escalão do regime nazista, e poupou particularmente uma série de setores civis que não foram atingidos. O mundo dos empresários não foi atingido, o mundo da diplomacia muito pouco foi atingido, o mundo dos cientistas muito pouco foi atingido. Então, com isso nós tivemos um problema muito sério, que é a falta de uma desconexão entre o nazismo e o tempo posterior que se organiza dentro da Alemanha e fora da Alemanha. Ou seja, o nazismo ele vai continuar existindo. E na medida que o nazismo continua existindo, nós temos uma conexão entre uma velha geração nazista com novas gerações que estão sendo geradas, paridas a partir do final da década de 40 e no início dos anos 50, que mostra uma permanência dessa conexão doutrinária sem nenhum tipo de dúvida. Junto a essa raiz profunda, né, que 20, 30 anos depois nós vamos encontrar como elemento importante dentro do que nós chamamos de raízes do neonazismo, nós encontramos também toda uma manifestação daquilo que é o descontentamento do final da guerra, de um descontentamento que significa uma Alemanha dividida, ocupada e dividida pelos países vencedores, o descontentamento de uma Alemanha impedida militarmente de ter soberania, de ter autonomia, uma Alemanha que é vista, de certa maneira, como responsável por todos aqueles crimes que foram cometidos, né? Não só crimes de guerra, não só os crimes, digamos, no sentido de provocação da própria guerra, mas os crimes de lesa humanidade, tudo aquilo tem a ver com genocídio, com o Holocausto. Então, tudo isso vai gerar em algum conjunto da população, conjunto pequeno, começa a gerar toda uma espécie de revolta, toda uma espécie de violência que vai acabar sendo canalizada justamente para manifestações muito fortes contra aqueles que são vistos como, então, digamos, os responsáveis por essa situação da Alemanha ter sido transformada numa espécie de Estado delinquente. Continua sendo um elemento importante de mobilização junto a esses grupos, digamos, marcados por um espírito revanchista, o elemento judeu, sem dúvida alguma, o elemento cigano, apesar de que boa parte dele exterminado na Alemanha e nos territórios próximos, mas de qualquer forma continua sendo visto como um elemento também degenerador, e a isso vai se somar também aquilo que começa a ser uma característica muito importante a partir do final dos anos 50 na Alemanha e sobretudo nos anos 60. O que acontece nessa época? A partir do final dos anos 50, boa parte da Europa Ocidental tem um grande crescimento econômico, que significa uma recuperação produtiva, que significa uma grande oferta de trabalho e que significa, portanto, a possibilidade da existência do número maior de empregos daquilo que existe quanto à mão de obra disponível. Então, países como a própria Alemanha se transformam em países que irão receber mão de obra estrangeira dentro da própria Europa, a mão de obra europeia de países mais pobres. E começamos a ter, então, a partir, sobretudo no início dos anos 60, uma migração muito forte dos países pobres à Europa. O caso de Portugal, o caso de Espanha, o caso da Turquia.
E a presença dessa população, digamos, de imigrantes dentro da Alemanha, no momento posterior, momento de crise econômica, essa presença estrangeira sempre será associada como um fator, digamos, de instabilidade, de desordem e de falta de emprego. Claro, tudo isso é alimentado pela manutenção ou pela retomada ou pela persistência daquelas ideias racistas que nunca deixaram de existir. Então, o racismo volta a ser o elemento importante para, diante da presença de estrangeiros, isso é apontado como, digamos, um fator que prejudica os alemães, digamos, autenticamente, né? Ou seja, o nacionalismo alemão é atingido por isso também. Um outro elemento que está surgindo também a partir dos anos, já mais um pouco a partir dos anos 50 e 60, também vai se aglutinar com esses outros elementos que eu coloquei, é o forte anticomunismo que marca o mundo de pós-Segunda Guerra Mundial. Aquilo que eu disse antes, a desnazificação não foi completa. Não sendo completa, significa que boa parte do aparato de inteligência, do aparato militar, do aparato de espionagem da Alemanha nazista sobreviveu. E não só sobreviveu, como ele foi reaproveitado pelos vencedores da Alemanha nazista, particularmente pelo Ocidente. O anticomunismo, que é uma marca fortíssima da Guerra Fria, abre espaço para a utilização de gente que tinha muita experiência nessas técnicas militares, nas técnicas de interrogatório e nas técnicas de espionagem. Então nós vamos encontrar boa parte daqueles antigos elementos nazistas sobrevivendo em cargos importantes em termos militares, em termos de espionagem, e reproduzindo não só a sua função profissional, mas reproduzindo também essa doutrina e esse caráter ideológico. Então, quando chega ali por volta do final da década de 60, sobretudo no início dos anos 70, nós já estamos praticamente há 20 anos no final da guerra, nós já estamos com uma Alemanha que começou a se recuperar economicamente, mas que vai sofrer um baque muito sério, como toda a Europa vai sentir, no início da década de 70, quando ocorrerá a chamada crise do petróleo. A crise do petróleo atinge profundamente a Europa e particularmente a Alemanha. Falta combustível para bancar esse cenário produtivo tão importante. E a partir dessa crise, tudo isso torna muito mais grave, muito mais delicado esse sentimento de frustração, de revanchismo e de apontar sempre, de procurar encontrar no outro a culpa daquilo que, de certa maneira, me condena quanto à sobrevivência mais imediata.